O CIS e o avanço da privatização. A situação de subfinanciamento da educação pública no Brasil e, mais recentemente, de um horizonte de desfinanciamento do setor por força da EC 95 de 2016, tem aberto cada vez mais portas para parcerias público-privadas na educação pública, que, além de não representarem qualquer melhoria na qualidade da educação, violam o princípio de universalidade dos direitos sociais, garantidos na Constituição Federal. Compra de sistemas apostilados de baixa qualidade, contratos de gestão com fundações empresariais, contratação de organizações sociais, muitas vezes sem qualquer experiência em educação, e diversos pequenos projetos fazem parte das, abre aspas, soluções, fecha aspas, e, abre aspas, inovações, fecha aspas, oferecidas pelo mercado educacional. O mais recente desses mecanismos, abre aspas, inovadores, fecha aspas, a chegar ao Brasil, através da Rede Estadual de São Paulo, é o Contrato de Impacto Social, CIS, em que o Estado contrata um prestador de serviços privado para realizar uma tarefa, neste caso, a diminuição das taxas de evasão escolar no ensino médio em até 7%, mas só paga se as metas forem cumpridas. O prestador de serviços contratado pode captar recursos no mercado financeiro e subcontratar empresas sem qualquer vínculo com educação. A avaliação do, abre aspas, impacto, fecha aspas, é feita usando metodologias que comparam grupos de alunos, abre aspas, de tratamento, fecha aspas, que receberam os produtos e, abre aspas, de controle, fecha aspas, que não recebem as intervenções. Além do absurdo de os CIS transformarem problemas sociais, como a exclusão escolar, em fontes de lucro para investidores do mercado financeiro, suas metodologias, abre aspas, experimentais, fecha aspas, são profundamente questionáveis do ponto de vista ético. Não é por acaso que os CIS, ao redor do mundo, tenham sido realizados com pessoas em situações de extrema vulnerabilidade, presidiários, idosos, populações de rua, mulheres com muitos filhos em situação de extrema pobreza, etc. Diante de tanta, abre aspas, inovação, fecha aspas, nos perguntamos se não seria possível pensar em políticas universais para combater a evasão e a exclusão escolar, evitando repassar dinheiro dos fundos públicos da educação para agentes privados. Algumas possibilidades estão apresentadas aqui neste manual. Financiamento adequado para a educação pública, CAQui, CAC, incorporados a um Fundeb permanente. Revogação da EC 95 de 2016 e retomada dos investimentos sociais, amplos programas de busca ativa escolar, etc. O Escola Sem Partido e os retrocessos na luta pela igualdade de gênero na educação. Todos os anos, milhões de crianças, adolescentes e adultos brasileiros são excluídos das escolas ou têm suas trajetórias educacionais interrompidas, por causa de desigualdades, discriminação e violência presentes na sociedade brasileira e refletidas no ambiente escolar. Box. Contexto da desigualdade de gênero no Brasil. Apesar de a média da população brasileira apresentar consideráveis taxas de escolaridade, o país ainda apresenta profundas desigualdades educacionais em relação ao gênero e à sexualidade. Um indicador social impactado pela ausência de políticas de gênero e de educação sexual é a taxa de gravidez na adolescência. A incidência de gravidez na adolescência é maior entre adolescentes com baixa renda e baixa escolaridade. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, a prevalência de gravidez na adolescência ainda está concentrada em classes com menor poder de compra. 44,2% das meninas de 15 a 19 anos com filhos estão na faixa de renda familiar per capita
de até meio salário mínimo. Isso significa que quase 18% do extrato jovem de menor renda no país são mães. Os impactos da gravidez na trajetória da educação das meninas são extremamente altos e podem comprometer o futuro rendimento das mães adolescentes. Entre as meninas com idade entre 10 e 17 anos sem filhos, apenas 6,1% não estudam. Entre as com filhos, a proporção é de 75,7%. Dessas, 57,8% não estudam nem trabalham, de acordo com o IPEA. Quanto à população LGBT, ela tem seu direito humano à educação ainda mais afetado pelas homo, lesbo e transfobias, que estão dentro da sociedade brasileira e refletidas nos sistemas educacionais. A Pesquisa Nacional de Estudantes LGBT e Meio Ambiente Escolar 2016, conduzida pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, apresentou alguns dos resultados deste ambiente hostil. O estudo ouviu 1.016 estudantes LGBT com idade entre 13 e 21 anos durante o ano de 2015. Os resultados mostram que 60% deles se sentiram inseguros na escola no ano anterior, por causa de sua orientação sexual. E 43% se sentiram inseguros por causa da sua identidade de gênero, pois 48% ouviram comentários homofóbicos feitos por seus pares, e 55% ouviram comentários negativos, especificamente para os transgêneros. A discriminação contra os estudantes LGBT muitas vezes leva a agressões ou violência física dentro das escolas. De acordo com o estudo, 27% dos estudantes LGBT foram agredidos fisicamente por causa de sua orientação sexual, e 25% deles foram fisicamente agredidos por causa de sua identidade de gênero. Mais de 50% dos estudantes entrevistados afirmaram ter sido assediados sexualmente na escola. Desse total, 36% acreditavam que a habilidade profissional da educação para prevenir os ataques era, abre aspas, ineficaz, fecha aspas. Quando o sistema educativo é ineficaz na prevenção da discriminação e da violência contra os estudantes LGBT, seu direito à educação é seriamente afetado pelo medo da violência ou da depressão. Estudantes LGBT que experimentaram níveis mais elevados de agressão verbal, por conta de sua orientação sexual ou expressão de gênero, tiveram 1,5 vezes mais chances de sofrer de depressão. Estudantes que haviam sofrido níveis mais altos de agressão relacionados à sua orientação sexual também tiveram o dobro de probabilidade de faltar à escola no mês anterior à pesquisa. Apesar de o direito à educação para a igualdade de gênero, a orientação sexual e a identidade de gênero encontrar base jurídica na Constituição Brasileira 1988, na Lei Maria da Penha, 2006, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB de 1996, e nas diretrizes curriculares nacionais, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, nos últimos anos, embora o Brasil seja um Estado laico, tem-se testemunhado uma forte doutrinação religiosa na esfera pública, que ameaça o cumprimento do direito humano à educação no país, tendendo a aumentar o preconceito e a discriminação contra a população LGBT. Em 2015, devido à pressão exercida por lideranças religiosas e por outros segmentos conservadores da população, os representantes locais de pelo menos 12 dos 27 estados brasileiros e de diversas cidades retiraram dos planos de educação estaduais e municipais artigos e termos que miravam a superação das discriminações de gênero, de orientação sexual e de raça e o combate às discriminações nas escolas. Em alguns casos, os governos locais não apenas excluíram os artigos dos planos educacionais, mas também propuseram leis específicas para proibir professores ou profissionais da educação de abordar as questões sobre gênero e orientação sexual nas escolas.
Uma iniciativa liderada por conservadores políticos e líderes religiosos chamada, abre aspas, Escola Sem Partido, fecha aspas, tem promovido em todo o país, em todos os níveis de governo, federal, estadual, distrital e municipal, proposições legislativas destinadas a proibir os profissionais da educação de abordar gênero e orientação sexual nas escolas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu no dia 22 de março de 2017, em decisão liminar, a lei que cria o programa, abre aspas, Escola Livre, fecha aspas, no estado de Alagoas. O projeto, inspirado no Escola Sem Partido, estabelecia punição para professores que praticassem, abre aspas, doutrinação ideológica, fecha aspas, em sala de aula. Abre aspas, defiro eliminar pleiteada para determinar a suspensão da integralidade da Lei 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas. Inclua-se em pauta para referendo do plenário. Intime-se, publique-se, fecha aspas, afirmou Barroso ao deferir a liminar. Saiba mais em http://estadão-sem-tio.com.br/blogs/barra-falsto-no-inspirado-no-escola-em-al. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação realiza, desde 2015, diversas denúncias internacionais sobre as violações que tangem a temática sobre a igualdade de gênero na educação. O Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, da Organização dos Estados Americanos, OEA, os Estados Nacionais, através da Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU, e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, através da Relatora Especial para o Direito à Educação, já fizeram recomendações contra o Escola Sem Partido e por políticas de promoção da igualdade de gênero no Brasil. Confira histórico das denúncias e recomendações dos organismos internacionais e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, através da Relatora Especial para o Direito à Educação, já fizeram recomendações contra o Escola Sem Partido e por políticas de promoção da igualdade de gênero no Brasil. Confira histórico das denúncias e recomendações dos organismos internacionais no Manual da SAN 2017, nas páginas 21 a 26. http://semanadeacalmundial.org/2017/download/190/. Box – Manual de Defesa para Professores. Em resposta às ações do Movimento Escola Sem Partido, um grupo de entidades composto pela Ação Educativa, Rede Escola Pública e Universidade, Agência Precensa e 4V lançou uma campanha de arrecadação de fundos para produzir um e-book de defesa para professoras e professores, com orientações político-pedagógicas e jurídicas sobre o que fazer em caso de censura, perseguição e circulação de conteúdo difamatório na internet. Além do livro, pretende-se também produzir um mini-documentário com relatos de professores que passaram por essas situações. Todo o material produzido será disponibilizado gratuitamente em plataforma online. Saiba mais sobre o projeto e faça sua doação. http://4v.com.br/mini-doc-para-professores.html
Foi aprovada uma reforma do ensino médio que precariza a educação e aumenta as desigualdades. Sem porosidade às críticas de especialistas e entidades da sociedade civil, foi aprovada a Lei 13.415 de 2017, com origem na MP 746 de 2016, que impõe uma reforma do ensino médio, que aprofunda a precariedade de grande parte da oferta pública da última etapa da educação básica no país. Com uma proposta de currículo mínimo através de, abre aspas, itinerários formativos, fecha aspas, a reforma produz uma precarização da formação das juventudes brasileiras. A privatização e o empresariamento da oferta pública de ensino médio e a desresponsabilização do Estado para com a sua obrigatoriedade constitucional. A tendência é de aprofundamento das desigualdades educacionais e sociais, ameaçando a democratização do ensino público e distanciando a juventude do direito inalienável à educação com qualidade social. A lei passou a permitir que fossem utilizados recursos do Fundeb para a realização de parcerias com o setor privado, inclusive para que empresas de educação à distância, EAD, ofertassem cursos nessa modalidade e que seriam usados para a integralização dos currículos das estudantes nesse nível de ensino. O empenho em agradar o empresariado nacional, interlocutor preferencial do MEC, no entanto, eleva essa possibilidade ao extremo, ao regulamentar que até 40% do ensino médio possa ser feito na modalidade EAD. O financiamento da oferta privada com recursos públicos significa, além de privatização stricto sensu, que o governo federal e os governos distrital e estaduais poderão terceirizar o que é de sua responsabilidade constitucional. O ensino médio é parte constitutiva da educação básica e precisa cumprir a função de contribuir para o desenvolvimento pleno dos estudantes. Foi aprovada uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que abre caminho para um aprofundamento das desigualdades. Com a total degradação dos canais de comunicação entre o governo federal e os setores da sociedade civil, que historicamente têm defendido a garantia do direito à educação pública de qualidade no Brasil, a BNCC se tornou uma síntese do projeto societário do governo Temer. Resultado do acordo entre ultraliberais, bancos e fundações empresariais, e ultraconservadores, setores religiosos, a base abre caminho para a consolidação dos abismos educacionais entre ricos e pobres no Brasil. Para o ensino médio, a base prescreve uma redução radical do que se ensina nas escolas a, abre aspas, competências, fecha aspas, em língua portuguesa e matemática, estimulando um rebaixamento curricular pernicioso nas escolas destinadas aos mais pobres. E assim, o aprofundamento das desigualdades educacionais. Junto à reforma do ensino médio, a BNCC garantirá que os estudantes mais pobres tenham acesso a uma escolaridade de qualidade muito inferior à dos jovens mais ricos. Além disso, a base negligencia os debates sobre diversidade, gênero e raça, retrocedendo em relação aos próprios parâmetros curriculares nacionais, publicados 20 anos atrás. No país que mais mata transexuais, em que atos de racismo e violações de direitos humanos fazem parte do cotidiano, a política de centralização curricular homologada pelo MEC opta por não afirmar as escolas como espaços sociais das diversidades e das diferenças. Imposição de uma política nacional de formação docente, alinhada aos retrocessos da BNCC e sem diálogo com as entidades de formação de profissionais da educação básica. O Ministério da Educação, MEC, lançou, em 18 de outubro de 2017, a Política Nacional de Formação de Professores,
estabelecendo como fundamento uma base nacional de formação docente para o currículo de formação de professores. Como linhas de ação para a formação inicial, o MEC apresentou a criação do Programa de Residência Pedagógica, a oferta de vagas na Universidade Aberta do Brasil e a oferta de vagas ociosas do ProUni para cursos de primeira e segunda licenciatura. Quanto à formação continuada, manteve a oferta de programas no âmbito do MEC, propôs a criação de uma plataforma de formação continuada, enfatizou a abertura de novos mestrados profissionais e cursos de especialização para atender aos estados e municípios. A política de formação de professores foi definida de forma impositiva pelo MEC, sem diálogo com as instituições de ensino superior, IES, com as entidades representativas dos diversos segmentos dos profissionais da educação básica e com as professoras e os professores. Isso representa mais um grave retrocesso para a efetivação de um Sistema Nacional de Educação e de um Plano Nacional de Educação, que levem em consideração a necessária articulação entre formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salário e carreira dos profissionais da educação. Tal política tem como propósito subjacente escamotear a ausência de ações concretas do governo federal para assegurar as condições materiais necessárias à formação desses profissionais. Sobretudo, desviar a atenção da sociedade sobre o contingenciamento dos recursos públicos destinados à educação pública, o que prejudica quaisquer políticas de formação. Além disso, o programa de residência pedagógica proposto tem como um de seus objetivos centrais, abre aspas, promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da BNCC, fecha aspas, e consiste em uma proposta de reformulação do atual modelo de estágios supervisionados dos cursos de licenciatura das IES públicas e privadas. A vinculação do Programa de Residência Pedagógica à BNCC fere a autonomia universitária, ao induzir nas IES projetos institucionais de formação que destoam das concepções de formação docente presentes nos seus próprios projetos pedagógicos, violando o preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professores no Brasil. Resolução CNE-CP 02 de 2015. Educação inclusiva. O marco legal que orienta a garantia dos direitos educacionais das pessoas com deficiência no Brasil, principalmente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU 2007, ratificada pelo Brasil e incorporada à Constituição Brasileira por meio do Decreto 6.949, de 2009, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, Resolução CNE-CEB número 4 de 2009, Decreto 7.611 de 2011, Lei 13.055 de 2014, PNE, Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Ao buscar criar condições para o acesso, permanência e aprendizagens dos sujeitos público-alvo da educação especial no contexto escolar, engendraram transformações nos sistemas públicos e privado de ensino, no que tange à reconstituição de políticas, programas, projetos, ações, serviços e organização escolar, visando garantir práticas educativas inclusivas que atendam às necessidades específicas de todos os alunos na escola regular. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, implementada pelo Ministério da Educação em 2008, os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e altas habilidades ou superdotação, segmentos que compõem o público-alvo da educação especial, têm o direito a frequentar a sala de aula comum e, quando necessário, receber atendimento educacional especializado, AEE, no período inverso ao da escolarização. Historicamente, essas pessoas foram excluídas do sistema educacional ou encaminhadas para escolas e classes especiais. Os desafios implicados na ampliação desses expressivos avanços envolvem a continuidade de investimentos na formação de educadores,
financiamento, no aprimoramento da gestão, das práticas pedagógicas inclusivas, das diferentes dimensões da acessibilidade, na construção de redes de aprendizagem, no estabelecimento de parcerias entre os atores da comunidade escolar e na intersetorialidade da gestão pública. Recentemente, com a consolidação do marco legal e passada a década em que ocorreu a maior expansão já verificada de matrículas de estudantes com deficiência em escolas regulares, o MEC, através da atual gestão da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, tomou a iniciativa de provocar um primeiro movimento no sentido de avaliar e atualizar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esta iniciativa, até o momento, não incorporou setores expressivos da sociedade que defendem o direito à educação inclusiva, tal como preconizam os marcos legais nacionais e compromissos internacionais assumidos pelo país. Nesse sentido, é urgente promover um amplo e democrático debate, visando assegurar e ampliar as conquistas alcançadas até o momento, sem retrocessos que comprometam o direito de todos, sem qualquer tipo de discriminação à educação inclusiva, em escolas regulares e salas comuns, garantindo também que os recursos públicos sejam direcionados às redes públicas de educação. Cumpram com seus compromissos, fecha aspas. É preciso nos mobilizarmos para que esses retrocessos deixem de acontecer e para que os direitos previstos em nossa Constituição Federal de 1988 e na legislação nacional sejam cumpridos. Agora é a nossa vez de levarmos tudo isso que aprendemos adiante, em uma roda de conversa, uma audiência, uma reunião com o poder público, uma manifestação, ou até em um papo com a vizinha ou na feijoada do sábado. Saiba como fazer sua atividade. http://semanadeacalmundial.org/2018/participe/. Vamos juntas? Vamos juntos?